Alô pessoal, estamos aqui na parte 5 da nossa playlist sobre o nascimento da criptografia de chave pública. Nós vamos fazer aqui umas observações gerais sobre raízes primitivas e mostrar também alguns códigos aqui que vão nos ajudar na hora da implementação do protocolo de Diffie-Hellman na prática. Isso vai nos ajudar bastante nesse sentido. Bom, vamos falar mais uma vez aqui da função tangente de Euler, a função φ. Essa função, o objetivo dela era dizer quantos coprimos existem para um determinado número. Então, a função matemática é denotada por essa expressão aqui. Φ de n é igual ao esse símbolo aqui é o produtório. É o produto de 1 menos 1 sobre p, que são os fatores distintos de n. Então, por exemplo, a função φ de 36 é igual à fatoração aqui de 36, que é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então, tem 36, que multiplica 1 menos 1 sobre 2, que é 2 é um dos primos, e 1 que multiplica 1 menos 1 sobre 3. Então, você tem 36, que é vezes meio, né, que é 1 menos meio, dá meio, e 1 menos 1 terço dá 2 terços. Então, fazendo as simplificações aqui, nós temos 12. Ou seja, a 12 é o número de coprimos que o número 36 possui. Alternativamente, também nós podemos fazer por aquele método que eu havia falado nos vídeos anteriores, que é você pegar aqui a fatoração do 36, que é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, e diminuir um elemento aqui para cada primo, somente para o primeiro primo distinto, para as repetições não. Então, por exemplo, 2 aqui seria 2 menos 1, o segundo 2 não se subtrai nada, porque ele já foi subtraído do primeiro. O 3 menos 1, que aparece aqui, na segunda repetição, nada. Então, temos 1 vezes 2 dá 4, vezes 3 dá 12. Então, essas duas maneiras de calcular a função φ elas são equivalentes. A importância dessa função, ao estudar raízes primitivas, é que através dela podemos calcular quantas raízes primitivas possui um determinado módulo, que é aquela função φ de x, que corresponde ao número de raízes primitivas de x. Então, um exemplo, o φ de 17, que é um primo, o φ de 17, que é a função interna aqui, é 17 menos 1, porque 17 é primo. Logo, temos o φ de 16, que fatorando 16 temos 2 a quarta, que dá 2 menos 1, vezes 2, vezes 2, vezes 2, que dá 8. Ou ainda, inserindo aqui na fórmula do produtório, seria 16, que multiplica 1 menos meio, ou seja, 16 vezes meio, que dá 8 também. Então, são 8 raízes primitivas que o número 17 possui. Tem uma observação aqui, que eu até havia salientado nos vídeos anteriores, que eu não tinha certeza se essa função retornar para primos, ela funciona perfeitamente. Aqui tem o caso do 17. Mas eu não tinha certeza se ela funcionava para números compostos, porque números compostos também têm raízes primitivas, embora a visão seja um pouquinho diferente. Mas para números compostos, essa função ela retorna a quantidade de raízes primitivas sim, também, mas contanto que elas existam, porque nem todo número composto tem raiz primitiva. Então, passando à frente aqui, vamos pegar aqui a questão do 16. Se você calcular o φ de 16, você vai ter aqui como resposta 8, que ele tem 8 coprimos. Tanto por um método quanto pelo outro método aqui vai dar 8. Só que 16 não tem raízes primitivas, mas ao colocar o valor na fórmula temos como total 8. O que seria, na realidade, o total de raízes primitivas de 16 seria o φ de 8, né? Que 8 seria
2 ao cubo, 2 ao cubo e daria 4. Representaria 4, mas na realidade o número 16 não tem raízes primitivas. Dentro da teoria dos números, sabemos que para que um determinado módulo n tenha raízes primitivas, ele deve ter as seguintes características. Tem esses quatro casos aqui. Para ele ter uma raiz primitiva, ou ele tem que ser igual a 2, ou ele tem que ser igual a 4, ou ele tem que ser igual a p elevado a k, onde k é um número natural, de 1 até o infinito, ou do tipo 2p elevado a k, onde k também é um número natural. Esse p aqui é sempre maior que 2. Então 2 é menor que p, que pertence aos primos, e k, que é o expoente, pertence aos naturais. A partir de 1 aqui, pertencendo aos naturais. Então, testando aqui o 16 e fatorando ele, nós temos que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 à quarta. Correto? Ou seja, ele é do tipo 2pk. Porém, ele é 2 mais 2 vezes 2 ao cubo, né? Que é os 3 valores 2 que estão aqui. Só que, para ser do tipo 2pk, o p tem que ser maior do que 2. Então, por isso, o número 16 ele não tem raízes primitivas, porque ele não é do tipo 2pk, visto que esse p tem que ser maior do que 2. E aqui ele é igual a 2. Então, o número 16 não tem raízes primitivas. Outro exemplo aqui é o número 20, que é fatorado em 2 vezes 2 vezes 5. Ele é do tipo 2pq, né? Que é 2 vezes p vezes q, que é um outro primo. Mas esse número de 2pq ele não faz parte desse rol aqui. Ele não é do tipo pk e nem é do tipo 2pk. Então, logo, o número 20 não possui raízes primitivas. Bom, aqui tem uma pergunta também interessante que diz o seguinte: podemos utilizar um módulo não primo na troca de chaves de Diffie-Hellman? Já que nos vídeos anteriores a gente estava falando sempre do módulo primo, e é essa a exigência, né? Por uma questão de segurança, é obrigatório o uso de um número primo para representar um módulo no protocolo de Diffie-Hellman. Veja o que acontece quando usamos como módulo um número composto. Eu dei o exemplo aqui do 10, o módulo 11, que é um módulo primo, e o módulo 10, que é um módulo número composto. Note que os coprimos de 10 são 1, 3, 7 e 9, que são os números menores do que ele, cujo máximo divisor comum entre eles e 10 é 1. E aqui é a fórmula do protocolo, do sistema de troca de chaves de Diffie-Hellman, né? Que é a base elevada a um expoente, módulo de n, e isso dá um resultado, congruente a um resultado, o resto, né? Então, quando você tem um módulo primo e você tem uma raiz primitiva desse módulo, que no caso aqui 8 é uma raiz primitiva de 11, você produz aqui na coluna resto todos os números de 1 até 10, que é de 1 até o módulo menos 1. No caso do número composto, essa lógica é um pouco diferente, porque ele não vai produzir no resto todos os números entre 1 e o módulo menos 1. Ele vai produzir no resto todos os números iguais aos coprimos do módulo composto. Então veja bem, 7, 9, 3 e 1 são os 4 coprimos, e depois começa a se repetir. Então, na realidade, aqui a base 7 ela é uma raiz primitiva do módulo 10, porque ela produz todos os restos possíveis de serem produzidos, que são justamente os coprimos de 10. Logicamente, nesse caso aqui, imaginando aqui essa fórmula, se o resultado for aqui, por exemplo, 7, o expoente 1 produz esse resultado, o expoente 5 produz esse resultado e o expoente 9 produz também esse resultado. Ou seja, o atacante vai ter 3 oportunidades em 10 de chegar ao resultado esperado. Ao contrário aqui do módulo primo, que ele só vai ter uma possibilidade. Porque se permanecendo no exemplo do R igual a 7, para ele ser 7, o expoente tem que ser 9, x tem que ser 9. Qualquer outro valor de x vai produzir um número diferente de 7. Diferente aqui do módulo composto, no qual os expoentes 1, 5 e 9 produzem o resultado 7. Então, por essa razão
que no protocolo de troca de chaves de Diffie-Hellman nós sempre temos que usar o n'. Bom, aqui eu coloquei uma curiosidade aqui também em relação às raízes primitivas dos números primos. Existem 168 primos até 1000. Então aqui tem a parte em azul que está os números primos, os 168 primos, e essa linha em laranja trata das raízes primitivas. Então ela tem um ciclo irregular, mas de uma maneira geral ele vai ascendendo, né, o número de raízes primitivas de acordo com que o número vai aumentando. No caso dos números compostos, que é o próximo slide aqui, existem 832 números compostos até 1000. E veja bem, os números compostos têm maior quantidade, né, forma aqui uma subida bem definida. Porém, as raízes primitivas, muitos não têm, zero, e outros têm em quantidades pequenas, então ele é muito mais regular, é muito mais limitado trabalhar com módulos em cima de números, trabalhar com raízes primitivas de módulos compostos para fins de criptografia. Por isso que não dá para usar, o protocolo fica bem menos seguro. É obrigatório que o módulo seja primo para que o número de raízes, e consequentemente principalmente os resíduos, os resultados das operações, produzam todos os valores possíveis. O que só é possível com o módulo primo, não é possível com o módulo composto. Bom, aqui nós temos, verificando aqui o comportamento da função modular, no módulo 101, que é um número primo, e aqui eu coloquei o módulo, o número de raízes primitivas que tem, são 40, que vai de 2 a 99, e aqui nós temos 2, que é uma raiz primitiva, que tem o gráfico da variação do resto, né? O resultado da operação. Veja como a função é uma função errática, né? Aqui na base 2 e na base 3. Vejam bem. Olhando aqui agora o gráfico de duas bases que não são raízes primitivas, nós vemos aqui a questão do ciclo. 5 não é uma raiz primitiva de 101, assim como 20 também não é. Não está nessa lista aqui. Correto? Então, veja bem, reparem bem no gráfico aqui. Ó. Essa parte do gráfico é semelhante a essa, é igual a essa, que é igual a essa. Ou seja, estão tendo ciclos que vão se repetindo. Ciclos de resíduos modulares, né, que vão se repetindo. É por isso que, obrigatoriamente, você tem que usar, além de um módulo primo, uma base que seja uma raiz primitiva desse módulo. Daí a importância desse conceito. Notem bem aqui no 20, por exemplo, que também não é uma raiz modular de 101, notem aqui essa parte do gráfico. Veja como ela se repete aqui na frente. Olha aqui esses dois picos aqui, o maior à direita e o menor à esquerda, se repetindo aqui na frente, logo na sequência. Então essa parte do gráfico, essa parte aqui mais à direita, está se repetindo aqui. Então ela está formando um ciclo. Esse ciclo é formado sempre que você não utiliza uma raiz primitiva como base em módulo de um número primo. Mesmo que o módulo seja primo, se você não utilizar uma raiz primitiva, a segurança do protocolo de troca de chaves de Diffie-Hellman vai estar seriamente comprometida. Bom, aqui eu dou um exemplo completo para a base 99, que é uma raiz primitiva de 101. Né? Então, vejam bem aqui dos números desde da base 2, elevando os expoentes na base 99 de 1 até 100. Né? E você vê aqui o comportamento da função. Não há ciclos fechados, justamente porque os resíduos modulares são todos distintos. Desde do primeiro resíduo até o centésimo resíduo, eles são todos distintos. Então, produz uma função que a gente chama errática, né? Uma função que ela não é crescente, não é decrescente, ela está sempre saltando os valores de forma meio imprevisível. E é justamente essa característica que faz com que o protocolo
de troca de chaves Diffie-Hellman seja seguro para números grandes, né? Para módulos, números bem grandes, né? No mínimo 2048 bits, né? 2 elevado a 2048. Bom, aqui tem alguns sites, algumas referências que a gente utilizou. E eu agora vou mostrar aqui algumas coisas que a gente programou. Eu programei aqui uma biblioteca, uma pequena biblioteca, com algumas funções. Nós temos aqui a função phi. Essa função phi aqui, a primeira, é baseada naquele processo que eu mostrei primeiro. Esse phi2 é baseado no produtório, mas as duas são equivalentes. Uma função para mostrar os coprimos de um número, uma função para mostrar o número de raízes primitivas de um determinado número, uma função para retornar, descrever quem são as raízes primitivas desse número, uma função para verificar se um determinado número é raiz de um módulo, e uma função de potenciação rápida. E aqui uma função também de raiz primitiva, só para escrever lá no arquivo as raízes. Então aqui, está aqui na linguagem Julia, eu programei essas funções aqui. Então, por exemplo, aqui a função phi, que é a função que retorna os coprimos. Você pode passar aqui um vetor de fatoração, já que ele tem que fatorar, né? Ele tem que fatorar o número para poder fazer aquele cálculo de multiplicação, né? dos primos, para poder achar o phi. Então, rodando o código aqui, o phi desse número aqui, 1625.341, nas duas implementações, deu 155.4652. Aqui um site na internet, que é o Wolfram Alpha, você pode calcular a função phi dessa forma. Eu vou deixar depois na descrição. Eu já havia feito vários testes e veja bem, 155.4652, exatamente o número que nós encontramos ali na implementação. Bom, tem aqui essa função de exponenciação também é uma função importante, porque eu até deixei um código aqui falando aqui mais abaixo sobre essa questão. Eu vou comentar aqui esses dois últimos e vou deixar rodando aqui só esses dois primeiros. Aqui eu estou fazendo através dessa função de potenciação POT que eu criei, de potenciação modular, né? Você tem a base, o expoente e aqui o módulo que eu coloquei como base, na verdade é um módulo. E aqui fazendo direto através da linguagem Julia, do BigInt, né? Então, quando a gente vai rodar, a gente percebe, eu não salvei aqui, salvar, né? Senão não vai funcionar. Aqui a implementação da função ela retornou muito rapidamente o resultado, e quando você calcula só através da linguagem, mesmo que seja uma linguagem rápida como Julia, veja o tempo que está demorando, o resultado foi igual, certo? Eu calculei aqui também no próprio site do Wolfram Alpha uma conta maior aqui, que eu vou fazer aqui para vocês verem. Aqui embaixo eu estou trabalhando com um número, um BigInt elevado aqui a 152, um expoente também astronômico, maior do que a base, e um módulo pequeno, certo? Eu vou salvar aqui e vou pedir para rodar. Aqui vai demorar aqui um pouquinho, eu esqueci de desabilitar o código anterior, que a Julia vai demorar para calcular esse... já calculou. Vejam bem, aqui o que aconteceu. Nós temos o resultado aqui de 202.417, que é justamente aqui o resultado que foi calculado aqui pelo Wolfram Alpha. Aqui eu coloquei aqui a mesma conta, né? Estou até calculando de novo.
e o resultado foi quase instantâneo. Percebam vocês que o resultado que chegou aqui foi quase instantâneo. Quando eu joguei direto na linguagem, aqui, fazendo a operação direta, sem utilizar uma função, essa função que eu escrevi, ele já deu o overflow, ou seja, o expoente, veja o tamanho aqui do expoente, né? Você levar um número grande para um expoente desse tamanho, a linguagem não suporta. Então, a gente precisa criar uma função que suporte esse tipo de operação. E foi isso que eu criei aqui na função pot. Acho que ela está mais aqui embaixo. Não é meu objetivo aqui explicar com detalhes, porque aí já seria entrar muito na programação, né? Mas, basicamente, o que a função faz, se o expoente é menor que 10.000, ele calcula direto pela linguagem, né? Extraindo aí. Se a função, o expoente for maior que 10.000, cria-se um vetor aqui de 1.000 pontos, 1.000 elementos, e para cada elemento desse vetor, eu calculo, eu faço como se fosse um dicionário da modular, certo? E esse dicionário, ele vai, na primeira posição, vai estar lá a base elevada ao expoente em módulo de 1.000. No segundo elemento, 1 milhão. No terceiro elemento, 1 bilhão. No quarto elemento, 1 trilhão. E assim por diante. E depois disso, a gente vai fazendo aqui as subtrações necessárias para gerar o resultado final. Então, dessa forma, é possível você trabalhar com números grandes, porque quando a gente for fazer na prática o protocolo de Diffie-Hellman, nós vamos precisar de números realmente bem grandes, desse tamanho aqui para mais. Então, números dessa natureza, para você trabalhar direto numa linguagem, você não vai trabalhar. Isso aqui é uma técnica de exponenciação rápida, certo? Bom, eu vou apagar aqui, e agora eu vou mostrar aqui a função, fazer aqui um laço e mostrar o número de raízes primitivas de 2 até 100 e retornar quem são essas raízes primitivas aqui, certo? Então vamos rodar aqui o código, dar um clear aqui para limpar. Beleza, já rodou o código. Eu vou jogar num arquivo aqui para ficar mais fácil a nossa visualização. Vou jogar aqui no arquivo A, para a gente visualizar com mais clareza. Então vejam bem, aqui significa o 2 tem uma raiz primitiva e a raiz primitiva é 1. O 3 tem uma raiz primitiva e a raiz primitiva é 2. Né? E assim por diante, 4 tem uma raiz primitiva e é 3. E assim, e aqui tem os números compostos, por exemplo, o 8 não tem raiz primitiva, certo? Então, eu calculei que rapidamente, através das funções que eu escrevi, todos os números de 2 até 100, com todas as suas raízes. Então, por exemplo, pegar aqui um número aqui para a gente conferir lá no site, número aqui o 62, certo? Aqui no site do Wolfram também dá para você calcular as raízes primitivas. Aqui ele permite você colocar aqui o comando é dessa forma. Então vamos calcular aqui do 62, ele retorna aqui as raízes primitivas. Então ele diz que existem 8 raízes e que são esses números aqui. A nossa implementação vamos fazer aqui a diminuição para a gente ver. 62 tem 8 raízes, ok? Confere 8 raízes. As raízes são 3, 11, 13, 3, 11, 13, 17, 21, 43, 17, 21, 43, 53, 55. Né? Então, realmente a nossa implementação está realmente funcionando. Vou fazer mais um teste aqui. Pegar aqui, por exemplo, pegar um número primo aqui, 31. Vamos pegar aqui o 31. Vou colocar para calcular aqui o 31. Quais são as raízes primitivas de 31? Ele já calculou aqui.
E a nossa implementação diz que tem 8 também, tem 8 raízes primitivas de 31, 3, 11, 12, 3, 11, 12, 3, 17, 21, 3, 17, 21, 22 e 24, né? Fechando aqui. Então, essa implementação dessas funções vão permitir a gente fazer realmente funcionar, através da programação, o protocolo completo do Diffie-Hellman. Nós vamos precisar gerar primeiro um primo grande, depois nós vamos ter que encontrar uma raiz primitiva para ele. Aqui tem a função verifica a raiz primitiva, que é uma função que eu já escrevi. Ela vai verificar uma raiz primitiva para que a gente possa fazer o protocolo funcionar, né? Isso nós vamos mostrar nos próximos vídeos. A título de curiosidade, eu também criei aqui um dicionário de raízes primitivas, com a identificação do número primo, se for o caso, quantidade de raízes primitivas e a especificação de todas as raízes primitivas daquele número. Então eu coloquei aqui uma explicação nesse dicionário. Eu vou deixar o link para vocês baixarem esse dicionário. Eu coloquei aqui as raízes primitivas de 2 até 10.000. Então eu tenho a identificação do número, a identificação da primalidade dele, se for o caso, o número de raízes primitivas e um vetor na frente em ordem crescente, discriminando as raízes. Então tá assim, ó. Tá aqui o exemplo, né, do dicionário. Para todos os números naturais de 2 até 10.000. Né? Ficou um arquivo enorme de 3.258 páginas. Isso aqui é para fins de testes e para quem se interessar, quiser se aprofundar um pouco mais nesse assunto de raízes primitivas e fazer testes com programação e tal, você pode utilizar esse dicionário para ser uma referência. Né? Além dos sites aqui, do Wolfram, que é um site Wolfram Alpha, que é um site espetacular, tem muita coisa de matemática aqui que a gente pode aproveitar. Eu vou deixar também na descrição aqui links para vocês testarem aqui as raízes primitivas, a função φ e aqui também a exponenciação rápida que ele também tem, que nós implementamos com sucesso aqui também no nosso sistema. Então, de posse dessas funções, nós vamos ter condições de fazer o protocolo Diffie-Hellman realmente com números grandes, com números que seriam os números usuais para operações reais, não somente com fins educativos, vamos dizer assim, né? Então, eu vou me despedir por aqui, o vídeo já está bastante longo, e a gente se vê no próximo vídeo, onde a gente vai implementar o protocolo, explicando aí com detalhes e mostrando um pouco mais também o uso dessas funções, né? Então, pessoal, um abraço a todos e até o próximo vídeo, né? Se Deus quiser.